oportunidade, que é muito interessante fazer inscrição no Congresso Espírita, porque todas as pesquisas espíritas são levadas ao Congresso, entendeu? E a casa está precisando. Nós estamos com 3 eventos. Um evento dia 21 de nove de 2013, que vai ser um grande pré-show. Estaremos realizando o pré-show o dia inteiro. Então, se você também tiver alguma coisa para doar, traga para nós. Dia 21. Dia 28, teremos no domingo, teremos o faxinaço. Se você tem interesse em trabalhar na casa, dia 28/9, no domingo, venha para cá, traga uma vassoura, traga um pano de chão e venha limpar a nossa casa. E no Congresso Espírita estaremos com uma barraca, né? Nós estaremos com uma barraca do estande lá no centro de convenções, dia 31/10 e 3/11. Se você tem interesse em ajudar o GBEC, procure Esther para que ela, se você quer ser doadora, quer doar seu tempo para trabalhar, procure Esther, que Esther informa você onde você pode trabalhar. Tem. O grupo de infância também está pedindo para dar um aviso que já abriu o grupo da infância, está agora nesse horário, mas começa às 16 horas em ponto. Elas pediram que avisasse as mães, se não fosse às 16 mas 16 horas em ponto. Por quê? 16 horas tem passe e água purificada. E depois de 16h30 tem a evangelização. Então, às 16 em ponto, traga seu filho, acostume seu filho à disciplina, seu neto, seu filho, seu sobrinho, para fazer a evangelização. Vou pedir a Sônia para fazer a oração, para iniciar o nosso trabalho. Vamos continuar com as mesmas vibrações que estávamos desde que a gente chegamos, aproveitando essa psicosfera de muita luz. Um cantor novo, trazendo para a gente uma afirmação que eu tinha dado antes. Quer dizer, eu não é o mestre. Um dia todos nós seremos anjos. E eu citei até o capítulo Seres Perfeitos. Na verdade, como nosso Pai, assim é perfeito. Então vamos agradecer a bênção de poder estarmos aqui reunidos nesse trabalho. Agradecer tudo de bom, todas as benesses recebidas pelo nosso Pai, através de seus emissários, esses espíritos superiores, que nos dão todo o suporte, nos inspiram sobre a nossa trajetória para sermos espíritos felizes. A felicidade é uma assertiva de Deus. Nós nascemos, fomos criados para sermos felizes. E vamos pedir a Deus para nos ajudar a sairmos da ignorância espiritual, ignorância moral, para que possamos levantar um pouco, porque continuamos rastejando nesse mundo de provas e expiações. Confiamos em Ti, Mestre, que o tempo todo está ao nosso lado, nos dando orientações e nos pedindo também paciência, porque tudo passa, só Deus não muda. Essa nossa vida é transitória, não somos donos de nada, não temos nada, nem nosso corpo. Então vamos trabalhar o amor, o sentimento que o Mestre veio nos ensinar. Pai nosso, Pai que está no céu, glorificado que seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai
hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Nesse estágio, vamos envolver o nosso palestrante. Palestrantes são pessoas usadas, na verdade, apenas instrumentos utilizados para passar para todos nós o que Kardec, o que Jesus veio nos ensinar. Não somos melhores do que nós, não sabemos mais do que nós, e não faz ainda com certeza o que o homem de bem faz, mas são eles que a doutrina e a espiritualidade incumbem de passar para nós tudo que Kardec e que Jesus e os Espíritos de verdade nos ensinaram. Vamos envolver então Flávio Santos em muita paz e que ele possa trazer para nós mais um pouco do aprendizado que Jesus exemplificou. Muita paz para todos. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, Allan Kardec assevera com muita propriedade a seguinte afirmação: todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. Introduz, portanto, Allan Kardec, naquele momento, um neologismo diferente, uma nomenclatura especial, médium, utilizando-se do vocábulo latino meio, para dizer que médium é aquele que está no meio, entre o mundo material e o chamado mundo invisível. A partir daquele momento, Allan Kardec introduz um conceito de natureza internacional na filosofia, na religião, na história, na ética, na teologia, para tentar examinar as relações e os intercâmbios místicos, metafísicos, paranormais, que são de todas as épocas da humanidade. É, portanto, nessa colocação do Livro dos Médiuns que a humanidade começa a presenciar uma nova mentalidade humana, uma nova mentalidade cultural, graças ao que? Médium é aquele que está no meio, graças a cujo fenômeno ele próprio naturalmente exterioriza através do seu organismo e do seu psiquismo. Naturalmente que esta colocação diz respeito, portanto, a essa mentalidade que em pleno século XIX Allan Kardec introduz no conceito e no conceito cultural da mentalidade humana. Médium, portanto, é o termo que ele usou para, em um fato velho, encarar de maneira nova e dar um novo sabor da mentalidade, da atualidade e, ao mesmo tempo, um enfoque especial que nunca antes foi considerado. É, portanto, a partir desse momento que a humanidade assiste uma nova mentalidade, uma nova visão a respeito dos fenômenos paranormais, dos fenômenos chamados mediúnicos, então, cujo tema nós estaremos abordando, influência moral do médium. É, portanto, nessa condição que, se nós examinarmos a colocação de Allan Kardec, perceberemos o quanto é especial,
o quanto é diferente, o quanto ele consegue, através de uma nova colocação e de uma nova visão, introduzir conceitos e exame sem nenhum misticismo e ao mesmo tempo sem nenhum consórcio com o materialismo e com o cientificismo da sua época, com todo respeito aos espiritualistas do passado, tanto quanto do presente, aqueles que ergueram os blocos das suas filosofias, das suas estruturas ideológicas, das suas formas de pensar, de ver o mundo e de examinar os fenômenos da espiritualidade. Todos eles, quase que geralmente sem exceção, estabeleceram estruturas de pensamento e filosofias, todos eles mesclando conceitos divinos e espirituais com o sabor dos seus caprichos, das suas emoções, do preconceito da época, ao sabor dos ventos e das suas próprias emoções e idiosincrasias particulares. Isso nós não temos e não percebemos na obra de Allan Kardec. Conseguiu de uma maneira espetacular erguer todo o edifício assessorado pelo mundo espiritual, de tal forma que esse edifício não tem uma vírgula sequer de superstição mística, de fanatismo religioso, e ao mesmo tempo não tem nenhuma vinculação com o ateísmo, o niilismo, o materialismo e as filosofias da negação, tão em voga no século XIX. Mas se examinarmos o fato, embora o exame e o estudo seja diferente com Allan Kardec, o fato, velho tanto quanto a humanidade, perceberemos que ele se apresentará, ora de maneira abrupta e violenta, ora em caráter sutil, em todas as tradições de todos os povos. Na história da humanidade, encontraremos sempre esse movimento de contato com os chamados mortos, o intercâmbio com o chamado mundo do além, mundo propínquo, ou mundo longínquo, mundo transcendente, sempre ocorreu ao longo das épocas da humanidade, nas tradições culturais de todos os povos, desde as velhas colocações do povo da Grécia, particularmente no grande florescimento do Império Helênico, quando, no século V de Péricles, tivemos uma série de pensadores, estetas, filósofos, idealistas, à semelhança daqueles filósofos entre os quais se destaca a figura de Sócrates, o pai da filosofia ocidental, que, segundo a tradição, inclusive seu discípulo Platão, que em várias das suas obras, Fédon, a República e outros diálogos socráticos, vai dizer e afirmar reiteradas vezes que o grande pai da filosofia dialogava com o seu daimon, o seu demônio, isso é, o seu anjo da guarda, o seu espírito guia, uma vez que essa palavra, demônio, tinha uma conceituação diferente daquela que nós damos em um conceito atual. Daimons, ou daimonions, vinha dos anjos tutelares, dos espíritos guias ou espíritos lares, os espíritos responsáveis pela família. E Platão chega a dizer que o grande mestre, em momentos de inspiração clara e audiente, conversava com seu anjo guardião, o seu daimon. Encontraremos, ainda na Grécia, por outro lado, Periandro, que após assassinar sua esposa, constata a sua presença várias vezes em vingança, tentando de alguma forma uma desforra, um litígio, para levá-lo à loucura, a ponto de ele ir até o Golfo de Corinto, no templo de Apolo em Delfos, para pedir, diante daquele pórtico famoso, a assistência de uma pitonisa, de um piton ou de uma pitonisa, que era uma sensitiva, nome dado à época, a fim de que ela pudesse retirar a presença da sua esposa fora do mundo material, que depois de ser assassinada pela sua impiedade, voltava para prometer vingança e ocasionar uma destruição na sua personalidade. Na Casa Júlia, Domício Nero conta a tradição do povo romano, após assassinar a sua esposa Otaviana e tanto quanto a sua própria mãe Agripina, percebe ambas
no seu palácio, a ponto de levá-lo a uma loucura esquizofrênica e de ele tocar fogo em Roma e erguer a chamada Domus Áurea, a Casa Dourada, porque na sua loucura psicótica ele achava que aquela casa poderia protegê-lo da presença vingativa de Agripina, assassinada dilacerando o próprio ventre, ou de Otaviana, que morreu a pontapés também, grávida, inclusive, graças à sua impiedade. E encontraremos o fenômeno mediúnico, o fenômeno espiritual em Tibério César, que várias vezes evocava os mortos e chegou a assassinar o seu secretário particular, porque em um momento de confabulação com os espíritos, esse secretário, ao adentrar na sala, perturbou ele num diálogo memorável com o mundo espiritual. Narram as tradições da história do povo latino, do Lácio, da antiga Roma, que Calígula, após morrer, o seu túmulo, em alguns momentos fazia com que os transeuntes passassem mal, a ponto de algumas pessoas sensitivas, alguns xamãs ou feiticeiros, alguns indivíduos que eram dotados de uma certa sensibilidade, através de uma visão psíquica, perceberam o túmulo do antigo imperador atormentado, uma leva de entidades perturbadas e perturbadoras, algumas das quais tentavam arrancar-lhe o espírito do cadáver, ainda preso na decomposição material, anos depois, após a sua morte. A mediunidade, portanto, explode aqui ou acolá, entre personalidades sábias, bondosas, tanto quanto perversas, ignorantes, assassinas, porque não escolhe indivíduos. A designação para os médios recebeu as várias nomenclaturas ao longo da história. No Egito Antigo, os médios foram chamados de hierofantes. No mundo hebreu, eram profetas. Na Grécia, pitons, pitonisas, oráculos. Em Roma, sibilas. Na Idade Média, bruxos e feiticeiros. E assim por diante encontraremos os médios recebendo as variadas denominações de acordo com a época. Na Índia Antiga, rishis. E mais tarde, graças ao desenvolvimento da ciência e ao avanço da psiquiatria clássica materialista, foram considerados portadores de excrescências psiquiátricas, de personalidades múltiplas, de personalidades anômalas, de transtorno histérico, estereopata e assim por diante, como era muito comum, as classificações, desde Emílio Kraepelin a Felipe Pinel e aos grandes avoengos e pais da psiquiatria contemporânea. Encontramos, portanto, esses fenômenos, ora travestidos de superstição, ora perseguidos pela intolerância religiosa, como era o caso da Idade Média, que viam neles as manifestações demoníacas, as demonopatias, graças às quais a igreja e a religião da época tentou perseguir com toda a sanha da fúria do Tribunal da Santa Sé, da Inquisição, naturalmente levando médios para a fogueira. Não obstante, no seio da própria religião, os santos, os venerandos apóstolos do bem, aqueles que tinham vinculação com a ortodoxia religiosa, também eram portadores de fenômenos paranormais, de fenômenos mediúnicos, sensíveis que o eram, desde São João Crisóstomo, o santo da igreja cristã primitiva, que no século IV fez uma obra, aliás, várias obras, interpretando cada passagem das cartas do apóstolo Paulo, e conta a tradição que certa vez, quando ele estava interpretando uma das epístolas paulinas, ele percebeu que o seu discípulo Próclo, ao entrar no recinto, o recinto isolado e silencioso que ele dedicava a interpretar e a examinar as cartas de Paulo, Próclo, ao entrar, interpelou ele dizendo: por quê? De vez em quando o Senhor está aí escrevendo comentários a respeito das epístolas de Paulo, eu percebo um homem venerando, que se aproxima do Senhor, que coloca a mão na tua cabeça e faz com que, naturalmente, o Senhor comece a escrever. E diz São João Crisóstomo, é o próprio apóstolo Paulo, que vem do mundo dos mortos me ajudar a interpretação das suas maravilhosas epístolas. Encontramos médiuns ainda na igreja ortodoxa romana,
maravilhosos como São Francisco de Assis, que ofereceu à humanidade os mais retumbantes fenômenos maravilhosos da Idade Média, ou Santo Antônio de Pádua, vítima de bicorporeidade, de bilocação, de transes profundos, ou Santa Teresa d'Ávila, que chegava a levitar no ar, assombrando no monastério e no Carmelo, ou então chegava a escrever de uma forma automática e veloz, chamando a atenção, e a única mulher, graças ao preconceito machista da época, considerada doutora da igreja, graças à sua inteligência, mas também às suas percepções paranormais, ou Santa Brígida da Suécia, Santa Rita de Cássia, e seria difícil enumerar todos os exemplos, que ao longo das épocas, na própria igreja romana, estabeleceram fenômenos espirituais fantásticos. Ou então Lutero, o reformador, que dizia ver demônios ao seu lado, era a linguagem da Idade Média, que tentavam perturbá-lo para que ele não conseguisse traduzir a Bíblia do latim para o alemão, a fim de as pessoas terem acesso ao Evangelho de Jesus. Encontramos a mediunidade explodindo em Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia guiado por mãos invisíveis e assessorado pelo poeta Virgílio, que em transe fora da matéria, ao adormecer, ele era levado para o céu, para o inferno, para o purgatório, escrevendo aquela que é considerada até hoje a maior obra da Idade Média. Entre outras personalidades que estabeleciam um contato com o mundo espiritual de maneira fantástica, abraçadora, desde a religião, mas também na arte, na literatura, na filosofia. Se recordarmos de um depoimento que Léon Denis, o notável filósofo francês, escreveu no seu livro No Invisível, um depoimento do próprio punho de Mozart. Mozart, em uma carta, vai dizer a um amigo na Áustria: tu queres saber como é que eu componho as minhas melodias? Eu também não sei. Eu sei que de vez em quando eu sou arrebatado, ouço músicas, concertos em vigília e em sono, e depois tenho dificuldade de colocar no pentagrama musical, na partitura, músicas que eu tento repetir, não com a mesma perfeição que eu escuto. Vozes angélicas eu ouço às vezes, tocando, e graças a isso eu tento copiar nas minhas sonatas, nos meus concertos, nas minhas óperas, nas minhas músicas de igreja, nas minhas missas, no meu requiem, e assim por diante, porque a sua obra foi muito prolífera, feita de várias peças musicais, há mais de 600 obras. Mas também encontramos Voltaire, que na época era totalmente cético, e chegou a dizer que algumas obras que ele escreveu na filosofia, ele escreveu dormindo e sonhando. Portanto, em transe sonambúlico, em transe excepcional, em um estado alterado de consciência. Mas a humanidade precisou avançar. Os médios muitas vezes foram considerados mistagogos, foram colocados para divertir as cortes obscenas da Idade Média, para mais tarde serem investigados com bisturi do rigor da pesquisa científica a partir do século XIX, quando os grandes homens de ciência levantam-se para, de uma vez por todas, tirar a dúvida se o homem tinha ou não um elemento que sobrevivia ao corpo, que era extraterreno, extramaterial, e portanto alguns sensitivos começaram a ser examinados com todo o rigor e isenção de ânimo. Entre eles, Slade, os irmãos Davenport, Madame Bisson, na França, Kate e Margaret Fox, as irmãs Fox, e outras personalidades, como Daniel Douglas Home, considerado por muitos o maior médium do século XIX. Esse médium escocês, que transitava pelas cortes europeias, produzindo fenômenos espetaculares. Em uma carta da Imperatriz Eugênia para a princesa de Metternich, ela vai dizer: tu não sabes como se tratam os fenômenos e que acontecem os fenômenos através desse escocês. Eu mesma participei de uma sessão na Casa das Tulherias, no Palácio das Tulherias, eu e meu marido, o Imperador Napoleão III, e diante de Daniel Douglas Home, que ficava preso, amarrado em uma cadeira, ele entrava em transe, às vezes
desmaiava. E a primeira ocorrência me espantou, porque uma mesa de jacarandá, pesado, que deveria pesar mais ou menos 80 quilos, ergueu-se no ar e começou a brincar com as pessoas, ameaçar aqui e acolá as pessoas, brincando como se fosse golpeá-las. Depois voltou e tombou no mesmo local. Depois as cortinas começaram a bagunçar-se, a movimentar-se. Depois personalidades começaram a surgir estranhas, entre as quais meu próprio pai, que apertou a mão do meu marido, que conversou conosco, que deu provas de que se tratava dele próprio, e outras personalidades da França, fora da França, apareceram. E era Daniel Douglas Home. E a princesa de Metternich ainda leu o final da carta quando diz: o mais espantoso é que Daniel não era apenas um médium, mas era também um paranormal. Ele possuía também propriedades, recursos próprios, e não apenas ser intermediário entre um e outro. Certo momento dessa mesma sessão, ele passou a mão na face e no tórax, e introduziu ambos em uma lareira acesa. O fogo começou a tomar conta do paletó, e ele brincava, não sentindo absolutamente nada, até que ele passou a mão e tudo se apagou. Pegou um papel, passou a mão por ele e jogou na lareira, e o papel parecia incombustível, até que ele, mais uma vez, olhou, mentalizou e fez um toque, fez um sinal, e o papel começou a comburir e a queimar. Era, portanto, também um paranormal. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, considerado o pai da fisiologia contemporânea, se intriga tanto que vai examinar Daniel Douglas Home. E depois de muito examinar, faz uma sala metálica que só ele tinha chave e que só ele controlava. Chegou a colocar talco em toda a sala, para que evitasse a fraude e para que se percebesse se Daniel Douglas Home conseguia sair da cadeira onde ele estava amarrado e pisar no chão, deixando profundas pegadas no chão da sua presença. E Daniel Douglas Home, ele irradiava o ectoplasma, substância que estava sendo investigada na época. Os espíritos apareciam flutuando no ar, não tocando no chão, não deixando marcas de talco. Em uma outra experiência, o próprio Richer, diante de outra médium, Eva Carrière, pseudônimo de Marthe Berrault, uma médium notável, que materializava vários espíritos à luz do dia, entre eles um espírito chamado Benny Boat, que apareceu a ele, a Richer, esteve diante dele, começou a conversar com ele, e em determinado momento o Richer resolveu pegar na sua barba o espírito de indumentária e de apresentação árabe, e tinha uma barba longa, e o médico e cientista resolveu arrancar-lhe a barba com toda a força. O espírito deu um grito e lhe deu um soco, com muita razão. Mais adiante, ele resolveu pegar uma substância, a água de barita pura, que é incolor, que é uma substância à semelhança da água, mas que no contato com o gás carbônico que sai do pulmão humano, essa substância se transforma branco-leitosa. E dentro de uma canícula, com um instrumento que poderia soprar, o espírito Benny Boat apareceu-lhe e ele pediu que soprasse. O espírito soprou e a água se tornou branco-leitosa diante dos seus olhos e ele desapareceu. Eram experiências notáveis que sensibilizou William Crookes, o maior físico e químico da sua época, um dos pais da física nuclear contemporânea, o descobridor dos raios catódicos, que depois de examinar uma média de 15 anos vai dizer: esses fenômenos não são possíveis, eles são reais. Disse isso diante da Sociedade Científica de Londres, que havia solicitado que ele investigasse o fenômeno, e ele investigou no seu laboratório de pesquisa durante 3 longos anos. Aquela médium de apenas 15 anos. Alfred Russel Wallace, o companheiro de Charles Darwin, o pai da evolução, que chegou à mesma teoria de Darwin, deu uma declaração que espantou os cientistas na época, no final do século XIX. Ele disse o seguinte: eu era tão materialista, um materialista tão convicto e tão completo, que na minha inteligência, na minha emoção, no meu raciocínio, não havia lugar nenhum para uma presença espiritual. Mas os fatos me venceram. Eu sou espírita, porque contra fatos não existem argumentações. Mais adiante, alguns anos depois, César Lombroso vai dizer a mesma coisa em outras palavras. Quando eu me lembro do ridículo, da perseguição, das calúnias, das críticas que os espíritas passam,
eu coro de vergonha, porque hoje eu também sou espírita e percebo que as críticas dos meus colegas sábios, na sua totalidade, não tem nenhuma fundamentação. Crone Varley, o grande engenheiro transoceânico, responsável por colocar os cabos transoceânicos da telegrafia e da telefonia mundial, vai declarar que as críticas que eu ouço a respeito do espiritismo, totalmente, todas elas, partem daqueles que não se deram o trabalho de estudar. Eu não conheço, dizia ele, uma só pessoa que não se haja estudado e debruçado com isenção de ânimo em relação à mediunidade e ao espiritismo e não haja naturalmente se rendido à evidência dos seus fatos. É, portanto, a excelência do fenômeno mediúnico que chamou a atenção de toda a história, que tocou a alma de Buda, que sensibilizou Sócrates, como falamos, que envolveu Maomé, o transe mediúnico que ele teve em Jerusalém para ditar a doutrina do Corão, que sensibilizou a alma de várias personalidades, inclusive de Moisés, na Bíblia, que recebeu o transe mediúnico no Decálogo, nos 10 Mandamentos, ou na própria Bíblia, no Antigo Testamento, quando o rei Saul dialoga com o espírito de Samuel, através da pitonisa do Endor, ou então, quando nós vemos as várias manifestações dos profetas, desde Joel, o grande profeta Joel, sobre quem a Bíblia diz que bom seria que todos profetizassem como o profeta Joel, que disse, que chegou a declarar em determinado momento do seu livro: derramarei sobre a carne todo espírito. O fenômeno mediúnico, o espírito sobre a carne, são as manifestações do mundo espiritual. Allan Kardec, portanto, catalogou essas informações, porque o fenômeno é histórico. Se nós examinarmos também no século XX, quantas personalidades, quantas pessoas que foram vítimas, que entraram em transe, que deram contato com o mundo espiritual, todas elas vítimas de fenômenos especiais, naturalmente revelando a grandeza da doutrina espírita e Jesus, o admirável Senhor dos Espíritos, como está na Bíblia. No seu Novo Testamento, desde o seu nascimento, é envolvido em fenômenos mediúnicos. Maria de Nazaré, que recebe a visita do anjo do Senhor, um espírito superior, para anunciar a vinda daquele homem que era o homem por excelência, o príncipe da paz. Ou então Simeão, que reconhece aquele menino como alguém especial, ou Ana, que se deslumbra diante daquele menino que deveria ser o futuro de todas as épocas. Jesus foi e passou por vários fenômenos, até ele próprio conversar com espíritos, desde aqueles perturbados por influência espiritual, os chamados endemoniados, entre os quais um indivíduo que dizia a Bíblia era endemoniado de tal forma que tinha um fenômeno em um diagnóstico apressado de epilepsia, de tal forma que ele convulsionava, diz a tradição bíblica, até babar sangue. Era, portanto, aparentemente uma epilepsia, mas se tratava de um fenômeno também espiritual, e que os apóstolos não conseguiram naturalmente dialogar com a entidade e resolver o problema, e levaram-no, o rapaz e o seu pai, a Jesus. E depois de Jesus dialogar com energia, o jovem teve uma crise epileptiforme, abriu os olhos e pareceu recuperar a lucidez psiquiátrica, voltar à lucidez, recobrar, está muito bem. E os apóstolos surpresos perguntam, segundo o Evangelho de Mateus: Senhor, porque a esse nós não conseguimos curar? E Jesus responde: porque a essa classe de espíritos são necessários jejum e oração. Ora bem, primeiro, se Jesus dizia a essa classe, é porque tinha outras classes. Allan Kardec, 18 séculos depois, em O Livro dos Espíritos, questão número 100, vai dizer escala espírita, e vai definir 3 grandes classes para examinar os diferentes níveis evolutivos. A essa classe de espíritos são necessários jejum e oração. As religiões da Idade Média acreditaram que jejum era do estômago, que não dá dignidade a ninguém, só deixa a pessoa mais flácida. O jejum, naturalmente, não era estomacal, era jejuar o vício, jejuar a ambição, jejuar o egoísmo, jejuar a promiscuidade, fazer jejum moral das perturbações para ter valores magnéticos, valores espirituais, para falar com o espírito com autoridade.
vincular o nosso pensamento ao pensamento divino. Era, portanto, uma colocação especial. Mas Jesus vai mais além e na sua ressurreição, ele aparece a várias testemunhas, dizendo que estaria conosco e demonstrando a imortalidade triunfante a Maria de Madalena, aos viajantes de Emaús, no cenáculo diante de sua mãe e de Tomé, dos discípulos que estavam todos descrentes. Aparece mais tarde na montanha da Betânia, diante de 500 pessoas, onde ele ascende aos céus, para anos depois aparecer um jovem assassino, um fariseu, doutor da lei apaixonado, Saulo de Tarso na estrada de Damasco, e arrancar-lhe da perseguição de tal forma para convidá-lo a ser o apóstolo Paulo. E de vez em quando ao longo da humanidade ele tem aparecido aqui e acolá para algumas personalidades, para algumas pessoas sensíveis, demonstrando o fenômeno mediúnico. A partir de Allan Kardec, a mediunidade toma uma tonalidade diferente, toma uma condição. O apóstolo Paulo chamava de carisma, a diversidade dos carismas, o carisma para escrever, o carisma para falar, o carisma para curar, o carisma para a sabedoria. Eram diversos tipos de mediunidade que na sua epístola aos Coríntios ele coloca. Mas Allan Kardec vai dizer, é uma certa predisposição orgânica, é que vai dizer que está no organismo do indivíduo. O médium, ele tem um organismo para que a mediunidade se expresse. A faculdade é da alma, como todas as faculdades são da alma, a memória, a inteligência, a emoção, todas as aptidões são do ser profundo, mas precisa de um corpo para exteriorizar, da mesma forma que normalmente o pianista possui dedos alongados para ter agilidade no tocar piano e assim por diante. Então, a faculdade é do ser, do espírito, mas a instrumentalidade é do corpo. O indivíduo tem células, tem uma estrutura cerebral compatível para o transe mediúnico. Daí eu vejo pessoas dizendo, eu estou há 30 anos fazendo nossa na testa na sessão mediúnica e não recebo nem assobio, porque não tem estrutura neurológica. Não é importante ser médio e ficar na sessão mediúnica ou não. É importante fazer alguma coisa, ser útil. A reunião mediúnica é para os médios especificamente. E há pessoas que não queriam receber nada e recebem. Há médios que vão para a sessão mediúnica no dia e dizem, hoje eu não quero entrar em transe com nada, e é o dia que mais trabalha. E tem diz que hoje eu vou trabalhar e não recebe nada, porque é uma faculdade que não depende do ser. O médium é um intermediário, ele é passivo, entre aspas, no fenômeno, porque se ele tornar ativo, ele já está influenciando o fenômeno. É a excelência da doutrina espírita. E a Allan Kardec vai dizer que é uma predisposição orgânica. Só anos depois, no século XX, André Luiz traz a informação da glândula pineal em Dicionários Adultos, quando vem dizer que na glândula pineal se encontram as dimensões orgânicas, e ele explica muito bem no capítulo 3 de Missionários de Luz. E o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, médico psiquiatra, cuja dissertação de mestrado na USP, Universidade de São Paulo, a respeito da glândula pineal, consegue confirmar que aqueles que são chamados médiuns ostensivos têm cristais e rochas em torno da glândula pineal, e esses cristais têm propriedades eletromagnéticas, confirmando a tese de Allan Kardec, que dizia que a faculdade mediúnica é uma certa predisposição orgânica, portanto, segundo o mundo espiritual. Allan Kardec vai dizer que os fenômenos são intelectuais ou materiais. Fenômenos materiais pela sua intensidade física, fenômenos intelectuais pela sua abrangência psíquica. E naturalmente que examina as diferenças e as diferentes manifestações fenomênicas da mediunidade. O transe inconsciente, o indivíduo que perde a consciência, o semi-inconsciente ou semi-mecânico, ou o consciente ou intuitivo. Em o indivíduo tem a percepção do que está acontecendo, ele utiliza as palavras, utiliza a escrita, é ele que está ali fazendo, embora ele saiba que se sente influenciado. No segundo, o semi-consciente ou semi-mecânico, ele está consciente, mas move a sua revelia. Ele não tem naturalmente controle, ele acompanha o fenômeno, ao invés de executar o fenômeno que ele está sendo influenciado. Portanto, é a psicografia semi-mecânica ou a psicofonia, o transe semi-consciente. Ele está consciente, mas a sua boca fala algo que ele não consegue acompanhar direito, ou ele acompanha passo a passo. E o profundo, que é chamado inconsciente ou sonambúlico, onde ele perde totalmente a percepção objetiva e ao retomar ele percebe a situação. Esse último fenômeno muito mais raro e muito mais perigoso, porque embora seja muito bom no sentido de um médium quase que não influencia muito pouco a comunicação, é o médium Chico Xavier,
é o médium Divaldo Franco e outros, que é esse fenômeno sonambúlico, por outro lado, é um fenômeno muito mais perigoso, porque quanto mais inconsciente, mais sonambúlico é, maior é o raio de ação do médium, que é que vai dizer que é uma irradiação para os dois lados. Daí há uma probabilidade maior do indivíduo cair em obsessões, em subjugações, em situações dantescas, se ele não se conduz bem a respeito da mediunidade. E quais são os sintomas de mediunidade? Allan Kardec vai dizer que não há nada na testa da pessoa, nada exterior, que a pessoa possa dizer que a pessoa é ou não é médium. Eu já falei isso aqui em alguns momentos. Há pessoas que acham que alguém tem uma estrela na testa, estrela mediúnica. São fantasias, são superstições que nós colocamos. Nada exterior. Não há nenhum sinal específico que a pessoa é ou não é médium. São fantasias da nossa crendice, da nossa ignorância. É o fenômeno da alma que o indivíduo tem que observar. Quem é que não sabe que tem uma boa memória? Quem é que não sabe que tem uma capacidade, por exemplo, matemática? Quem é que não sabe que tem uma habilidade para escrever, para tocar piano, para pintar, para desenhar? O indivíduo que vai observar essa tendência em si mesmo, através dos sintomas que ele percebe. Pessoas que me dizem, eu sou médium, não sou? Eu disse, não sei. Se você é dono do negócio, não sabe, sou eu que vou saber? Não, porque me disseram. Eu disse, então vá lá, pessoa, e pergunte a ela, porque é assim, o povo diz qualquer barbaridade, é a gente que tem que explicar. Não, vá lá! Vá lá, ele não disse que você é, vá lá e não tem que explicar. Me disseram que eu tenho não sei quantas obsessões, vá lá e ele tire. Porque ele botou bem em você e eu vou tirar, eu vou colocar onde? Então nós temos isso, essa é a colocação. Mas eu não sou médium, eu não sei, você sente alguma coisa? Eu não sinto nada, então não é. Ah, eu sinto isso, sinto aquilo, então é. É a pessoa estudando a si mesma que vai perceber os sintomas. Quais são os sintomas? Primeiro, a instabilidade. Há alguns tipos de instabilidade que não devem ser confundidos com instabilidade em determinados quadros emocionais, porque também pode ser confundido. Mas, por exemplo, o indivíduo está aqui sem motivo nenhum, ele sente uma angústia, um aperto no peito, uma coisa difícil de explicar, parece que alguma coisa terrível vai acontecer a ele. E daqui a pouco, daqui a alguns minutos, ele sente uma euforia, uma sensação de bem-estar, uma exaltação, júbilo, sem motivo nenhum. Então pode ser um sintoma mediúnico, porque o médium não tem, ele vai captando, vai registrando o psiquismo ao seu redor, do mundo espiritual e assim por diante. Então ele tem isso, ele tem sensações estranhas, às vezes pesadelos, ele sonha com coisas que ocorrem, com coisas que se confirmam, ele vê coisas que ninguém vê, ele sente a sensação de estar sendo observado, de estar sendo perseguido, de estar sendo acompanhado, porque às vezes é uma sensação de alguém que está olhando para ele. Então são um conjunto de sintomas que o indivíduo deve examinar muito bem para ter uma ideia do fenômeno mediúnico, bem separando de alguns quadros de depressão que podem se confundir, alguns quadros de transtorno de ansiedade. Raul Teixeira, no livro Diretrizes de Segurança, fala de maneira muito engraçada. Quando eu comecei a mediunidade, eu tinha tanto conflito, tanta perturbação, porque eu não sabia quem eu era. Eu tinha que tentar me examinar as características da minha personalidade, eu tinha dificuldade, porque eu entrava no ambiente e absorvia o psiquismo do ambiente. Eu ia para o enterro e ficava mais triste do que a dona do defunto. E ia também para o casamento e ficava mais alegre do que o noivo. Então, a depender do local, eu absorvia, eu disse, meu Deus, o que eu sou? Eu sou uma folha que fica variando. E através do estudo da personalidade, quais são as minhas reações? As minhas reações nervosas, as minhas aptidões, as minhas tendências, para saber o que se trata da minha personalidade e o que é estranho a mim, que de vez em quando me envolve, que de vez em quando toma conta de mim. Se eu estou aqui orando, ou estou numa sessão mediúnica, e começo a orar, começo a mentalizar, fazer silêncio interior, e vem um monte de pensamento estranho, um monte de emoção, é claro que não se trata da minha personalidade, já se trata da presença espiritual se aproximando. Naturalmente estou falando aqui em referência aos trabalhadores de sessão mediúnica. Então nós temos essa variação. Quer ver uma coisa que a gente muitas vezes fala, e eu ouço muitas vezes? Se eu mexer com isso, o caldo vai entornar, me permite o termo popular. Se eu mexer com esse negócio, se eu começar a cuidar da minha mediunidade, a coisa vai piorar na minha vida. Então então a mediunidade é uma desgraça que Deus atirou sobre o indivíduo. Que coisa é essa, como nós sabemos disso? Então eu vou cuidar, vou direcionar para o bem, e a desgraça vai se abater sobre mim, eu vou ficar desgraçado agora por conta disso. Que coisa, que superstição que nós temos. Quer dizer, ele é um psiquismo, uma antena, estão sintonizando. Se não ir para o centro e não cuidar, vai continuar sintonizando. E quem não sintoniza com os bons, sintoniza com os maus. É natural. Então se eu naturalmente começar a cuidar, é claro que toda
toda faculdade que eu educo, que eu treino, que eu exercito, às vezes amplia as suas possibilidades. Se eu treino a minha memória, ela tende a melhorar. Se eu exercito a minha inteligência, e assim por diante. Então treina, mas eu estou direcionando para o bem. É claro que eu vou ter obstáculos, desafios, situações difíceis, mas tudo isso faz parte do fenômeno, faz parte do processo de crescimento. Outra coisa, os médiuns sofrem muito, e os não médiuns também. Todo mundo sofre nessa vida de meu Deus. Quem é que não sofre? Então são superstições. Mas quando alguém que é médium sofre, está vendo? É da mediunidade, é espiritismo que faz isso na pessoa. Ora bem, o indivíduo tem as suas provas, tem os seus desafios kármicos, tem as suas perturbações. O fato de ser médium quer dizer que ele está acima da humanidade agora. Agora ele está isento de qualquer perturbação? Não, ele tem as suas provas, as suas situações, mas ele não sofre, porque a mediunidade não é uma punição. Se o médium sofre, ele sofre não porque é médium, mas porque é espírito endividado. E alguns resgates espirituais acontecem através da mediunidade, como aconteceria através de outro processo. É perfeitamente natural. Então, essas colocações que nós vimos, que naturalmente devem ser colocadas ao lado. Kardec e os estudiosos dizem que há o médium natural e o médium de prova. O médium natural é aquela faculdade que nós, ao longo das reencarnações, estamos desenvolvendo, a intuição, que futuramente toda a humanidade terá, a intuição, a percepção. E o médium de prova é aquele que, antes de reencarnar, naturalmente escolhe uma estrutura neurológica específica para exercer o transe de forma ostensiva para uma determinada tarefa. Na sua generalidade, diz Emmanuel em Seara dos Médiuns, esses indivíduos são espíritos em resgate, em melhoramento. Médiuns missionários são tão poucos que nós citaríamos aqui com os dedos da mão e sobraria dedos. Francisco de Assis, Teresa d'Ávila que citamos e outros. São muito poucos. A maioria são espíritos em prova. E Allan Kardec vai dizer, é uma faculdade neutra. Isso é, não depende do moral. A moral ou o moral é do médium. Ela é neutra, da mesma forma que a inteligência é. A inteligência é neutra, a gente pode usar para o bem ou para o mal. Mas, diz o Espírito Erasto, no capítulo que nos serve de tema, influência moral do médium, diz ele que, a depender da moral do médium, ele pode canalizar a mediunidade para o equilíbrio ou para os tormentos obsessivos lamentáveis. E chega a estabelecer 3 critérios em relação a qualquer mensagem mediúnica que recebemos. O primeiro, o conteúdo da mensagem. Venha de quem for, de que espírito ou de que médium for, não importa, a gente vai examinar o conteúdo. Tem lógica, procede, tem algum fundamento, ou é antilógico, é um absurdo que está sendo dito, é uma coisa sem nexo, sem pé nem cabeça. Primeiro, o conteúdo da mensagem. Segundo, o caráter moral do médium. É natural que aqueles médiuns dedicados, devotados, disciplinados, eles sejam fontes de credibilidade, intermediários de credibilidade no mundo espiritual. Daí porque Chico Xavier era tão admirado. Não era por conta da mediunidade dele, porque outros médiuns, inclusive no século XX, tiveram mediunidades explosivas à semelhança dele, mas por conta da sua conduta moral, da sua postura. Ele conseguiu iluminar sua mediunidade com a conduta de um cristão verdadeiro. Daí porque as informações que chegavam por ele eram informações de credibilidade. Allan Kardec vai dizer, o bom médium não é aquele apenas que se comunica bem, mas é aquele que é simpático, fluidicamente, com os bons espíritos. Porque esse, mesmo quando está em transe, dando atendimento ao espírito sofredor, ao espírito aflito, que é natural, é a tarefa mediúnica, esse transe está ocorrendo, mas o médium está assessorado pelo seu espírito guia, pelo seu espírito mentor, por aquele que coordena os seus trabalhos. Então, naturalmente, é a credibilidade moral. E o terceiro, o nome que vai assinado. Ou seja, o nome é o que menos importa. Se é fulano, se é beltrano, se é cicrano, um pouco importa o nome que está assinado, senão o conteúdo da mensagem e o caráter moral do médium. Então, essas colocações nos levam a grandes conclusões. A importância do médium se trabalhar, se melhorar enquanto pessoa, se descobrir as suas reações nervosas, descobrir que ele, ao entrar em transe, no caso das nossas sessões mediúnicas que acontecem no centro, o seu perispírito sintoniza com o perispírito do desencarnado. E essa sintonia faz com que a mensagem venha à tona, se manifeste.
E ao ocorrer a mensagem, é natural que passe pelo filtro mediúnico um espírito agressivo, um espírito que está descontrolado, ele começa a se sensibilizar e a melhorar a depender dos recursos morais que o médium tem. O médium é o primeiro doutrinador de um espírito aflito, porque ao incorporar ele, muitas vezes ele conversa com o espírito, tenha calma, aguarde o seu momento, outro espírito está se manifestando. Agora, mentalmente ele vai doutrinando, e quando vai, você tenha calma, você não vai poder fazer tudo, etc., não vai poder xingar, não vai poder se exasperar. Quando nós vimos, no passado era muito comum, as pessoas achavam que o bom médium é aquele que caía no chão, que catava cavaco, que dançava macarena, que saia rasgando-se tudo, e às vezes era uma reação histérica, era um distúrbio nervoso, não tem nada a ver. Então as pessoas achavam que era isso que era a mediunidade. Quanto mais escândalo, quebrar a cadeira, quebrar a mesa, chutar as pessoas. Então era o médium autêntico, era uma pessoa desequilibrada. Se a gente acompanhar essa pessoa aqui de casa, a gente vai dizer que as reações dela acontecem também dentro de casa. Não estou dizendo que não possa haver espíritos influenciando ela, mas ela tem recursos que os espíritos encontram para esse despautério. Eu já contei aqui uma sessão mediúnica de Minas Gerais, em que os espíritos se manifestavam e davam murro em mesa, murro em cadeira, quebrava tudo. E o dirigente suspendeu 15 dias e quando voltou, os espíritos se manifestaram tudo murro em cadeira, murro em mesa. Foi só uma vez, porque ele havia colocado uma mesa de concreto no chão, armado, muito forte, tudo de ferro, de metal. Então quando o obsessor se manifestou, deu um murro na mesa, naturalmente machucou a mão, deu um chute, etc. Dentro de 5 minutos, os obsessores já estavam, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca mais ninguém deu chute de mesa, deu murro de mesa. São os condicionamentos inconscientes que nós trazemos. São os conflitos do médium que ele exterioriza na sessão mediúnica. Chico Xavier incorporava os espíritos agressivos, é claro, a tarefa da mediunidade é atender esse sofrimento, porque também o médium que só recebe espírito guia é o médium mirim, porque esses guias às vezes não são guias. Os médios que estão sempre recebendo espíritos mentores, às vezes um espírito mentor. Kardec diz, se um espírito apenas está sempre se manifestando, se caracteriza uma obsessão. Daí o próprio mentor chama outros espíritos para se manifestar através do médium. O Emmanuel fazia isso várias vezes com Chico Xavier, porque senão se tratava de uma fixação, e o médium naturalmente perde. Então o médium dá campo aos sofredores. Chico de cadeira de rodas ia à sessão espírita do grupo espírita da prática, no seu aniversário às vezes, para dar comunicações de espíritos agressivos, trevosos, deformados, alguns em formas de animais, na zootropia. E no final da sessão, Emmanuel vinha e se manifestava por ele. Então ele tinha essa flexibilidade mediúnica, ele era simpático aos bons espíritos, recebia os variados tipos de espíritos, se manifestava. Então, essas irradiações, essas manifestações, mas quando ele recebia esses espíritos agressivos, o espírito vinha agressivo, ele não podia toldar a ponto de o espírito falar manso. O espírito vinha agressivo, vinha irritado. Teve uma sessão mediúnica que Arnaldo Rocha conta que o espírito que foi tabagista inveterado pegou uma caneta na mesa, colocou e começou a fumar como se fosse um cigarro. Até aí tudo bem, mas nunca quebrou nada, nunca chutou ninguém, porque o médium controlava as reações da entidade comunicante, e a entidade não encontrava esses recursos no médium por conta da sua moral equilibrada, da sua conduta equilibrada, da sua postura de bom senso. Então tudo isso tem a ver com a mediunidade. O médium deve evitar a presunção, ele sempre deve ter o critério crítico, porque o médium, todos são falíveis. Elias Barbosa, entrevistando Chico Xavier, novamente Chico Xavier, perguntou a ele se ele, em algum momento na vida dele, ele foi vítima de mistificação, de um espírito mistificador que usou o nome de outro espírito, como Emmanuel, para se manifestar. E ele disse que sim, que Emmanuel às vezes permitia isso, para que ele pudesse sempre estar em vigilância e não fosse engolfado pela vaidade, pela presunção. Chico Xavier, que é órgão. Então, esse cuidado que ele tinha, e o guia tinha com ele, de vez em quando colocar ele em armadilhas, para que ele pudesse ser testado. O bom senso, para que ele pudesse ali se desenvolver, para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse também aperfeiçoar a si mesmo. Então, esse critério crítico que o médium deve ter. Vejo médios em transe, recebendo Maria de Nazaré, Aristóteles, Platão, no meio da rua, no ponto de ônibus, na academia, fazendo musculação. O que é isso? São entidades ociosas. Se nós que não somos, pelo menos eu digo por mim, que não sou uma pessoa evoluída, mas que temos os compromissos, não podemos atender qualquer chamada a qualquer hora, imagine essas entidades nobres, avançadas, que têm muitos compromissos, vão ficar atendendo aos nossos caprichos a qualquer momento. Então tudo tem o seu momento. Mas nós acabamos nos desequilibrando. Então eu já vi gente psicografando na parede com o dedo.
tal a fascinação, dizendo que recebia Maria, Jesus, os apóstolos, e alguns recebem o próprio Deus, como se Deus fosse uma criatura que se comunicasse. Então vejam a tal ponto que a gente chega, ter fascinação, muito bem estudado no capítulo 23 do livro dos médiuns. Então tudo isso tem a ver com a função mediúnica. O médium deve sempre examinar os seus pontos vulneráveis, porque esses pontos vulneráveis são umas brechas para as entidades grosseiras e agressivas. Quais são os meus pontos vulneráveis? É a agressividade, a fofoca, é a calúnia, é a irritabilidade que eu tenho, é a intolerância. Tem gente que é tão intolerante que eu chamo de visão microscópica. E cada vez que a convivência vai se aproximando mais, vai ficando com a visão mais microscópica. Então a pessoa vai começando a ficar tão intolerante que a forma como o outro pega na pasta de dente, aperta a pasta de dente e irrita ela. Essa pessoa já vai estar começando a ficar em solidão. Porque toda pessoa que é muito intolerante vai afastando os outros e vai ficando em solidão. Os pontos vulneráveis do médium, ele se examinar, ele se investigar. Qual é o meu ponto vulnerável? É o tormento sexual? É o distúrbio? Então ele vai examinar, porque são esses pontos vulneráveis que serão brechas para as manifestações de desequilíbrio, de perturbação. Mas a mediunidade, quando bem usada, dá ao médium uma sensação de bem-estar. Porque o médium não apenas naturalmente sincroniza com as entidades em aflição, que ele ajuda, mas também quantas vezes, no final de uma sessão mediúnica, ele recebe a entidade amiga que se comunica, e depois fica aquela sensação de bem-estar, de paz, uma sensação que praticamente a visão do mundo muda, as coisas perdem o sentido praticamente, as coisas materiais, os apegos, é uma sensação diferente. Nós vemos um mundo de uma compaixão, uma vontade de querer bem a todo mundo. É a sensação que fica impregnada ao médium dessas alegrias que Ivone do Amaral Pereira muito bem disse certa vez em uma das suas obras. Disse ela: tive uma vida muito difícil de desafios, e em toda a minha vida os únicos momentos em que eu experimentei uma certa felicidade foi quando estava em transe mediúnico, servindo ao bem, a ponto de hoje estar em uma região muito feliz do mundo espiritual, após toda uma trajetória onde resgatou os seus antigos suicídios, porque veio com as marcas da última encarnação, quando se jogou no Rio Tejo, em Portugal, morrendo afogada, diante do próprio pai, aflito e angustiado, e volta com as marcas do suicídio, através de sofrimentos cruéis na intimidade, e de uma mediunidade explosiva, que fez ela ajudar muitas pessoas, e hoje está muito bem no mundo espiritual. Joana de Anjos chega a dizer: o médium que cumpre bem a sua missão com Jesus, porque a partir da doutrina espírita, mediunidade é mediunidade com Jesus. Emmanuel vai dizer isso no prefácio de Mecanismos da Mediunidade, livro de André Luiz. Ele vai dizer: normalmente o nosso conceito de mediunidade é da terra para o céu, mas a mediunidade com Jesus é do céu para a terra. Isso é nossa postura de, naturalmente, angariar, de sintonizar com Jesus, e não querer que Jesus venha até nós, naturalmente o plano superior baixar a nossa pequenez, mas nós subirmos até os planos superiores através da dedicação, do serviço ao bem. E Joana de Anjos chega a dizer: o médium que cumpre bem os seus deveres faz duas reencarnações em uma, porque ele tem duas vidas paralelas. Ele tem a vida social, humana, profissional, e ao lado tem uma outra vida paralela, que muitas vezes exige dele renúncias, sacrifícios, incompreensões para concluir. Lembro-me de uma carta de Chico Xavier a um amigo seu que dizia mais ou menos assim: não pense que a mediunidade é feita de sorriso sempre. Muitas vezes as bofetadas morais, as dificuldades, as incompreensões. Certa vez eu psicografei uma mensagem, dei a um amigo, ele não compreendeu a mensagem, olhou, e porque não atendia as suas paixões, rasgou na minha face. Logo depois veio outro, eu entrei em transe, desejo de Menezes se manifestou, eu dei a mensagem, e ao lê-la, e porque não atendia também aos seus caprichos, o outro amigo, na frente de todos, escarrou na minha face. Eu aguentei tudo e não disse nada, mas quando cheguei em casa, comecei a chorar. Emmanuel me apareceu e me disse: ser fiel, estou contigo. Talvez chegues no momento final da vida física em solidão, mas eu estarei contigo. E ao terminar essa vida, abrirei os braços para dizer: vem, meu filho. A mediunidade te fez uma pessoa melhor, porque o mundo terrestre ainda é muito ingrato para com os médiuns. Ainda há muita incompreensão com os médiuns. Serve e passa adiante, porque no momento final talvez chegue no sepultamento só. Mas nós, as entidades superiores às quais se manteve fiel,
receberemos você na alfândega do pórtico da imortalidade em triunfo, e tu gozarás do reino dos céus. É, portanto, a ascese, meus amigos. A influência moral do médium é essencial para a mediunidade com Jesus. Diz Joana de Gênesis: se deseja cristificar-te, crucifica-te, porque só na crucificação alcançarás a cristificação. Muita paz. Boa noite. Nós agradecemos nosso companheiro Flávio Santos, que traz assim a palestra dele. A gente vai seguindo, daqui a pouco a gente está todo mundo elevado, né? Vai acontecendo esse fenômeno de levitação. Sabe, Flávio? Você fala sobre a mediunidade e nós levitamos. Muito obrigada, companheiro, pelo trabalho primoroso que ele faz, né, com a gente. Isso é amor em movimento, né? É amor movimentando-se. Isso é muito bom. Agradecemos. Vamos fechando os olhos para a gente fazer essa parte final. Então vamos sentindo a divina e poderosa energia deste homem sobre nós, fazendo 3 inspirações profundas, deixando a serenidade tomar conta do corpo físico. Vamos colocando a coluna ereta, a mente tranquila, coração vibrante, o amor em movimento. Vamos abrir os nossos canais para as percepções profundas das bênçãos e jogos luminosos. Vamos visualizar no centro dessa sala uma chuva de puro néctar divino. Convidamos os passistas para ficar ao redor do salão. Nesse momento, flui nas mãos dos passistas um puro magnetismo material e espiritual. A equipe venerada de médiuns, de guias, de mentores, anjos guardiões, protetores, amparadores, todos juntos participam dessa fluidificação. Vamos nos colocando numa postura de receber. Nesse momento, eu recebo a luz divina. Eu purifico a minha mente. Limpa as mazelas, limpa as memórias deletérias. Vamos visualizando que esse líquido santo limpa as nossas memórias, gota a gota, vai caindo cada gota e vai limpando as nossas memórias do passado. Visualize então que está cristalizando, está abrindo um canal de luz, um cristal que reflete a luz de Deus. Não mentalize, eu sou um cristal que reflete a pura luz de Deus. Eu sou um cristal que reflete a pura luz de Deus. Eu sou.
Convidamos os pacientes a retornar aos seus lugares. Vamos agora colocando nesse canal de luz os nossos familiares que ficaram em nossos lares. Vamos trazê-los para junto de nós. Visualize todos os familiares junto para Deus. E agora somos os doadores de Deus. Vamos colocar as nossas mãos em suas cabeças e fazer a doação de luz. Se tiver alguma cobra de uma cor, peça perdão. Limpe o coração, limpe a memória corrosiva. Deixe o Espírito Santo limpar as memórias. Peça perdão. E jogue sobre esse familiar toda a luz. O perdão é água viva, que vivifica as relações. Pode vir a luz. Nós te rogamos paz. Rogamos harmonia. Rogamos amor em movimento. E possamos ser fiéis, médios, finalizados com Jesus, medianeiros no amor, no poder. Vamos sentir um agradecimento profundo no nosso coração pleno de agradecimento. Agradecemos a todos os deuses do céu e da terra. Obrigado. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai de Deus. Obrigada. Nesse estado, retornando aos nossos lares, com Deus em nossos corações. Seja louvado. Queremos informar que está chegando pela primeira vez e fique aqui na frente um pouquinho. E não se esqueçam que nós estamos indo junto para o Congresso Espírita. Boa noite, bom fim de semana, com Jesus no coração. Você acionou? Acionou? Depois eu vou ver se funcionou de resto. Posso esperar que você não esteja para ficar colocado no site? Não, ele Mas essa entrevista geral vai sair. Flávio. Isso chama